E aí, galera, tranquilo? Bom, hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito do crime de roubo, jurisprudência do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, tá ok? E fazer uma demonstração também com a jurisprudência do STJ, tá? Por quê? É preciso que a gente tenha conhecimento, já falei isso aí várias vezes, como é o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça, do seu estado, aqui, tá ok? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem uma súmula no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que fala que o crime, né, de roubo, por exemplo, ele, mesmo que a pena base tenha sido aplicada, né, no mínimo legal, então, por exemplo, eu teria o crime de roubo aqui, tá? No artigo 157 do Código Penal, daqui a pouco eu vou estar compartilhando, só vou abrir aqui para você ver, que fala o seguinte, o 157, ó. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência. Pena, 4 anos a 10 anos, ok? E aí nós teríamos lá a questão do aumento de pena, que seria uma qualificadora, tá? Mas aí o que diz a súmula 381 aqui do Estado do Rio de Janeiro é que se o cara for condenado e o juiz, no momento que está fazendo o cálculo da pena, e ele está na pena base mínima de 4 anos, dificilmente esse cara vai pegar uma pena superior a 8. Né? Se ele for primário, enfim, se a forma como ele praticou o crime, dificilmente ele vai pegar uma pena superior a 4, 5, 6 anos aí, não vai bater 8, muito difícil. Até porque a gente tem que lembrar, dentro desse contexto aí, é que o crime de roubo ele tem o objeto jurídico dele, é o patrimônio, ok? Então, preserva seu patrimônio, preserva também, tutela, guarda, resguarda a integridade física, ok? Para que o sujeito não venha a sofrer uma lesão, e, obviamente, a vida. Então, no meu entendimento, no crime de roubo, nós temos 3 objetos jurídicos sendo tutelados pelo direito: patrimônio, integridade física e a própria vida. Porque o cara pode sofrer o roubo e não sofrer nenhuma lesão, então teríamos aí o roubo simples, ok? O que ele sofreu, na realidade, foi uma agressão no seu patrimônio, mas ele também pode sofrer um roubo e sofrer a agressão, né? Ter um braço quebrado, receber um soco, uma coronhada, um tiro, mas não morrer. Ou também pode ser que ele, além de ter perdido o patrimônio dele, receba um disparo de arma de fogo, uma facada, seja lá o que for, e morra. E aí, automaticamente, nós estamos falando, né, que está abrangendo mais de um bem tutelado. Tá? Mas no exemplo que está falando aí da súmula 381, você precisa ter conhecimento de como o Tribunal de Justiça do seu estado tem um posicionamento para que você também conheça do STJ, do STF. Caso aconteça algum episódio desse, você sabe que tem tribunais superiores que pensam, julgam, né, o caso de forma diferente. Então, aqui no Rio de Janeiro, conforme essa súmula 381, que daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês, fala o seguinte: mesmo na pena base, né, se a pena base está lá no mínimo legal, provavelmente circunstância atenuante e agravante, se tiver alguma agravante, provavelmente não vai passar de 8 anos. Se tivesse uma qualificadora, dependendo da qualificadora, também poderia nem passar de 8 anos. Tá? Por que eu estou falando de 8 anos? Porque o artigo 33 do Código Penal, que fala da reclusão e detenção, né, e que fala lá do 32 das penas e sua espécie e tal, o 33 fala assim, ó, no parágrafo 2º, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transgressão a regime mais rigoroso. A linha A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Então, o cara, para começar a cumprir uma pena em regime fechado, a pena dele tem que ser superior a 8 anos.
a 8 anos. Então, se ele tem, por exemplo, uma pena base de 4, se tiver alguma circunstância agravante, ou ainda alguma qualificadora, né, gente? Que aí a gente poderia imaginar que pode ter uma qualificadora, mas não chegar a 8 anos, por exemplo. Dificilmente esse cara seria condenado a uma pena superior a 8 anos, tá? E, portanto, não poderia estar inserido, não poderia ser aplicado a ele pelo juiz um regime fechado, cumprimento de pena em regime fechado, ok? Por quê? Porque a própria lei, e aí você estaria desrespeitando o princípio da legalidade, e aí me parece que isso aí é realmente muito, mas muito ilegal, porque aí eu estou saindo, né, do princípio da legalidade para ir para a questão do subjetivismo do juiz, e a gente sabe que isso não pode, porque vai ficar já é assim, mas vai ficar pior ainda, né? Cada juiz com o seu código penal e aplicando da forma como quer. Então, gente, no caso do Rio de Janeiro, o STJ tem um posicionamento diferente, tá? O posicionamento do STJ foi o seguinte, ó, não é para sair aplicando assim, não. Tem que olhar, mesmo nos outros casos, tem que saber se o cara se caso for condenado, ele vai ficar no regime fechado, tá? Vou compartilhar aqui para vocês e vou abrir lá o arquivo, tá? Tá aqui, ó. Gente, o arquivo, para quem já me acompanha aí, sabe que eu sempre coloco o quadro crime lá, mostrando aqui que é fato típico antijurídico culpado, tá? Então, vamos lá. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, súmula número 381, fala assim, ó, emprego de arma de fogo, roubo, emprego de arma de fogo, maneira de agir do acusado, fundamento idôneo, regime inicial fechado, o emprego de arma de fogo na prática de roubo, vinculado à maneira de agir do acusado, no caso concreto, constitui fundamento idôneo para imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena base haver sido fixada no mínimo legal. Então, no caso concreto, por exemplo, o cara pode fazer uma ameaça um pouquinho mais grave, olha, eu vou te espancar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não faz nada disso, né? Então, isso seria, por exemplo, que a gente está vendo aqui. Aí, o STJ, né, lá nas suas teses jurisprudenciais, né, vem aqui e fala o seguinte, né, lá na tese número 8, fala lá assim para a gente, ó, a utilização de arma sem potencialidade lesiva, atestado por perito como uma forma de intimidar, né, a vítima no delito de roubo, caracteriza elementar grave, porém não permite recebimento majorante da pena. Beleza. Então, aqui seria arma de brinquedo, seria uma arma velha, seria uma arma que não estivesse funcionando, não poderia aplicar a qualificadora. Nesse caso, é óbvio que o que ia acontecer? A pena ia ficar lá entre 4 e 10 anos. E se o juiz aplicasse 8 anos, Zé Carlos, poderia aqui aumentar, aplicar o regime fechado? Não, pelo nosso entendimento, pelo princípio da legalidade. Olha a tese número 10, fala: a gravidade do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e ou emprego de arma de fogo não constitui motivação suficiente por si só para justificar imposição de regime prisional mais gravoso na medida em que constitui circunstâncias comuns à espécie. Então, não é porque tem uma arma de fogo que o sujeito já vai entrar no regime fechado. É isso que o STJ está falando. E por uma questão, né, óbvia, né, até de mandar, de poder, o STJ, caso você esteja num estado que seu cliente venha a ser condenado pelo crime de roubo, mesmo que a arma de fogo esteja funcionando, né, seja de probabilidade de lesionar o suficiente, né, até para consumar o crime, porque ninguém vai ficar perguntando se aquilo ali é de verdade ou não. Se você está trabalhando num local que o seu tribunal tem esse posicionamento, você pode argumentar nas suas alegações finais ou em grau de recurso, caso seu cliente venha a ser condenado e aplicado a ele, né, o regime inicial fechado, você pode trabalhar com a ideia da ilegalidade, você pode trabalhar com a ideia, né,
do desrespeito, né, às teses jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e já ficar preparado que, caso seja mantida essa decisão, você pode chegar até o STJ para refazer essa questão, porque matéria constitucional tem, né? Princípio da legalidade, princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, princípio da humanidade ou humanização, como você queira, enfim. Tem uma série de argumentos que você pode ir ao STJ para modificar essa sentença. Então, me parece, né, que o Tribunal do Rio aqui, eu acho ele um pouco rígido em algumas coisas, são decisões, às vezes, totalmente diferentes, né? Uns crimes gravíssimos, a pessoa não fica presa, outros crimes muito menos graves, a pessoa está presa, tem uma variação muito grande aí, é complicado. Mas o que você tem que saber? Tem que estar antenado, galera. Tem que estar antenado lá no STJ e no STF, tá? Então é bom acompanhar a jurisprudência desses tribunais e, de repente, você está lá numa audiência e o juiz fala, ó, as alegações finais serão orais, você já tem um fundamento para mostrar para o juiz, né, nas suas alegações finais, né? Finalizando, você poderia, ó, excelência, em caso de condenação, que seja aplicada, né, a pena mais branda possível, por ser primário, pelo crime, né, não ter sido praticado com violência real, né? E também na aplicação do regime que seja o menos gravoso, né? Jamais se iniciando em regime fechado, conforme o posicionamento da STJ, tese jurisprudencial número tal. Não veja que você já está dando um direcionamento para o juiz, tipo falando para ele, pô, não perde tempo em querer aplicar uma pena em regime fechado no meu cliente, né? Porque eu vou, né, questionar isso e por aí vai, né? E aí vocês têm que estar muito atento, né, nesse detalhe aí. Agora, já que eu estou falando disso, e agora me veio a cabeça, é engraçado que a gente vai falando de uma coisa, vem outra. Olha só que situação complicada. Vamos imaginar que seu cliente esteja numa situação dessa aí, né? E o juiz vai aplicar uma pena, aplica o regime fechado para ele, né? Ele não ficou nem superior a 8 anos, ou que ele tenha ficado, o juiz tenha condenado de forma superior a 8 anos, mas num roubo simples dentro daquela circunstância ali, e já vem e mete um regime fechado. Ou se ele tenha ficado abaixo, mas o juiz fala, olha, eu estou deixando de aplicar uma pena alta, mas o cumprimento do regime tem que ser fechado. Eu mordo e assopro, eu assopro e mordo, queira como queira, né? O que você vai ter que fazer? Não tem jeito, né? É sentença, vai ter que fazer apelação para discutir lá no tribunal, mas você também pode fazer, junto com isso, eu faria assim, um habeas corpus, né? Caso já discutindo a liberação do meu cliente, tendo em vista a ilegalidade do desrespeito ao artigo 38 e os princípios que eu suscitei ainda agora para vocês, né? Legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, humanidade, por aí vai. Você pode obter o êxito. O tribunal pode falar, realmente, ó, essa pena aqui está no habeas corpus, essa pena aqui, esse regime inicial aqui está errado, há uma ilegalidade, vamos corrigir de imediato o regime e, portanto, determinar a soltura do sujeito, ou solta o sujeito e depois discute o regime lá na apelação, no caso concreto, porque ele vai se tornar prevento, ou já é até prevento, de repente, no caso concreto, e aí você resolveria o problema do seu cliente, tá? Então, tem como resolver? Tem como resolver. Vai dar mais trabalho, né? Porque tudo é lento aqui no Brasil, né? Já é lento mesmo. Então, às vezes, o que me preocupa quando vem essas súmulas, ou quando um juiz julga, por exemplo, de acordo com o seu Código Penal, né, como seu entendimento, como eles falam, né? É porque esse entendimento está totalmente pautado, né, no seu achismo ou no seu senso de justiça, que às vezes o próprio Estado tem um senso de justiça diferente. Ah, mas o juiz ele é escravo da lei? Em regra é, né? Porque a lei limita ele no máximo e no mínimo, então ele tem que flutuar ali.
E nesse máximo, nesse mínimo, ele tem regra para ir trabalhar. Se ele não respeita essa regra, gente, é óbvio que tem uma ilegalidade aí. Então, fica atento nesse sentido para que você, né, dentro do caso concreto, saiba trabalhar. A gente precisa saber manusear, né, os institutos dentro do processo, dentro do caso concreto, para alcançar o melhor resultado para o cliente, né? Às vezes, você fica tendo que aguardar uma posição do tribunal para que você possa ir por um caminho, mas faça o que tem que ser feito. A partir do momento que você fez o que tinha que ser feito, e agora o poder judiciário, né, o Estado juiz, a nossa administração pública não dá o resultado, né, dentro de um prazo razoável, pelo menos você vai ficar com a sua consciência limpa e tranquila, né, e vai mostrar para o seu cliente que você está trabalhando, porque nem tudo aqui, nem tudo não, quase tudo aqui não funciona rápido, né? Ainda mais nesses casos concretos, ainda mais se for para os mortais, os pobres, negros, prostitutas e por aí vai, os menos favorecidos, tudo aqui demora, né, gente? O sujeito aqui demora a sair da prisão, o mandado custa ser cumprido, a adoção 50 anos, e os caras, né, imortais, né, saem da prisão de noite, mandado a vara de soltura chega de noite, sai bem arrumadinho, limpinho, cheirosinho, o carro vai lá buscar, a adoção sai rápido, como a gente sabe aí, né? Então é tudo assim meio bagunçado dentro de algumas coisas que acontecem nesse estado aqui, em que o mérito, né, ele é jogado para fora, não é analisado, o mérito no sentido do sujeito ter direito, né, de conquista por isso, então, portanto, ser merecedor de ter recebido o regime, ter sido merecedor, até de ter sido condenado, mas merecedor de receber um regime de acordo com o que determina a lei, e não aquele que o juiz está aplicando de qualquer jeito. Então, esse mérito, né, às vezes não, grande parte do caso concreto para os mortais, para os pobres, para os menos afortunados, ou para os não afortunados, para os miseráveis que vivem aí, para os cidadãos comuns, eles, em regra, são desrespeitados. E geralmente são desrespeitados para prejudicar, né, gente? Eu não vejo um caso desse para beneficiá-lo, geralmente é para prejudicar. Quando a gente vê aí outros casos aí, em pessoas assim envolvidas em cada processo enorme que arrebenta o país, a sociedade, e tem todos esses direitos e garantia, presunção de inocência, e por aí vai, fica em casa, e não tem tornozeleira, vai para casa, vai ficar em prisão domiciliar maravilhosamente, né? É mãe que tem um certo conhecimento, enfim, tem uma série de coisas aí que nesse país que eu não sei como é que funciona isso, e tem seus benefícios. E enquanto isso, tem um monte de uma empresa lá amamentando seus filhos lá de qualquer jeito, se é que quando está amamentando, e não é respeitado, não é ofertado a elas a prisão domiciliar, conforme determina a lei, enfim, todos os seus direitos. Então fica a dica para que você, quando estiver trabalhando com crime de roubo, fica ligado dentro do seu tribunal, olha o regime. Gente, saiu sentença, leia a sentença com calma. Preste atenção, né, na fundamentação. O juiz tem que fundamentar e muito bem, porque qual foi os critérios para a pena base, as circunstâncias atenuante, agravante, causa de diminuição e aumento de pena, para você poder verificar se tem ali uma extrapolação da aplicação da pena, portanto, ferindo o princípio da proporcionalidade. Ok? martinsbrito.edplataforma.com, nossa plataforma com os cursos jurídicos, meudigicardio.com/martinsbritoadvocacia/, ali você acessa todas as nossas redes sociais e os nossos contatos. Logo a gente está retornando para falar sobre outros assuntos aí, bons estudos e grande abraço.